Olá, retomando as aulas do nosso curso de grego, uma semaninha aí de intervalo, retomando agora no dia 8 de abril, então, de 2021. Nessa lição 19, vamos fazer a análise sintática e a tradução do verso 3 do capítulo 1 da primeira carta de João, 1 João 1, 3. Aqui você vai ver, então, aparecendo a playlist do curso de grego e na descrição do vídeo também o link para você fazer um cadastro e ter acesso ao material didático. O curso é todo gratuito. Nessa mesma plataforma, na plataforma da ConnectHS, na qual você consegue obter o material didático, você tem a opção de adquirir um certificado de curso livre, um certificado que vale horas complementares aí, inclusive para a formação acadêmica, tá? Mas o curso todo é gratuito, tá certo? Vamos lá então, vamos para a leitura do texto. Eu vou compartilhar a tela aqui já. Talvez a partir da lição 20, quem sabe eu comece a introduzir mais de um verso por vez. Vamos ver, tá? Vamos ver como é que vai funcionar a dinâmica dessa aula aqui, e aí eu posso pensar em introduzir aí a análise sintática de mais de um verso por vez, análise sintática e tradução, tá bom? Vamos lá. Lembrando que também estou fazendo as aulas, deixando as aulas gravadas, né? Tá facilitando um pouco mais para minha rotina isso, tá bom? Vamos à leitura então. Ho heorakamen, kai akekoamen, apangelomen himin, hina kai himeis koinonian erhetemet hemon, kai he koinonia derre remetera meta tu patros, kai meta tu huiu autu Iesu Christu. Aqui no verso 3 nós temos o verbo, né, do qual o primeiro pronome relativo lá, e todos os demais, na verdade, o pronome relativo ho também, né? Lá no verso 1, o verbo do qual o pronome relativo ho funciona como objeto direto, né? A gente, quando eu passei o conteúdo do verso 1, no final da primeira aula lá, no final da aula do verso 1, que acho que foi a aula 16, eu inclusive mencionei que o pronome relativo, no neutro, tem uma ambiguidade nessa forma ho, né? Pode ser masculino, pode ser nominativo singular ou acusativo singular. E isso me gerou uma certa perplexidade no momento, porque eu esqueci do todo, esqueci do contexto. A importância da gente da gente verificar o contexto, né? Olhar para o contexto quando faz análise sintática, quando faz tradução, quando faz, de forma mais ampla, interpretação das escrituras, né? Hermenêutica e exegese. Não só das escrituras, de qualquer texto, né? Você precisa sempre analisar o texto no seu contexto. Mas aqui isso se fez presente ali. Eu esqueci que o verbo e, consequentemente, o sujeito, que, como a gente vai ver, é um sujeito implícito, né? Seria nós, João fazendo uma referência a si mesmo num plural majestático, o verbo e o sujeito daquele objeto direto, lá, daquele pronome relativo, de toda aquela sequência de cláusulas, na verdade, né? Que formam o predicado, né? Dessa grande frase, podemos dizer assim, porque são várias orações, está lá no verso 1, mas o sujeito, né, e o verbo, o objeto direto está lá no verso 1, mas o sujeito implícito e o verbo estão aqui no verso 3, é esse verbo aqui, ó, akekoamen, mas nós já vamos chegar lá. Esse pronome relativo aqui é o que realmente... Não é o akekoamen, desculpa, é o apangelomen. Desculpa, o apangelomen, não é o akekoamen, claro que não, é o apangelomen, está aqui. O apangelomen é o verso, né? É o verbo dessa grande sentença que começa lá no verso 1 e é retomada aqui no verso 3. Tá? Ho, então, é um pronome relativo, acusativo singular neutro. A forma do nominativo singular
masculino, feminino e neutro, ros, re, ros, aquilo que é a tradução literal. E aqui João está retomando então as ideias lá do verso 1. Veja que ele inclusive usa os mesmos verbos no mesmo tempo, inclusive na mesma conjugação verbal. A diferença é que ele inverte. Lá no verso 1 aparece akekoamen antes de reorakamen. E aqui ele só inverte, né? Ele coloca o reorakamen antes do akekoamen, mas são exatamente os mesmos versos. Desculpa, que estão no perfeito, lembrando da nossa aula sobre os verbos, né? Qual é a característica do perfeito? Especialmente aqui vai ser o kappa, né? Então vamos lá. E aí, claro, a gente tem o aumento silábico, né? Com o epsilon aqui. Aqui não precisou ser um aumento vocal. Aqui podemos entender que se trata apenas de um aumento vocálico, né? Porque não foi necessário um redobro da sílaba, né? Porque o epsilon é um redobro da vogal, né? Porque o epsilon é uma vogal diferente, né, do ômega, aqui embaixo também. Não, aqui é outra questão. Aqui é porque a gente tem o segundo perfeito daí, né? Lembra que eu não falei do segundo perfeito, então vamos deixar o segundo perfeito e o segundo auristo para um outro momento, tá bom? Mas então o verbo reorakamen, retomando aqui, verbo primeira pessoa do plural do perfeito ativo do indicativo. O verbo é o verbo roral, tá? Veja que houve, né, aqui um aumento silábico, sim, né, na verdade, houve um aumento silábico, né, o ômicron virou um ômega, e aí nós temos o acréscimo do verbo da vogal epsilon ainda, né, mas no geral, o radical do verbo permaneceu, o ômicron virou um ômega, né, rho alfa, e aí, claro, caiu o ômega, e aí entra aquela terminação típica do perfeito, o kappa, e o amen, que é a terminação típica da primeira pessoa do plural, né, como nós temos visto, como nós temos estudado. A tradução temos visto, né, uma ação pontual que permanece produzindo efeitos, temos visto. Tá? Kai, conjunção aditiva, significa e. Akekoamen, verbo, primeira pessoa do plural, do segundo perfeito ativo do indicativo. Faltou um do aqui. Akou é o verbo, então veja que realmente há uma alteração no radical, né? Há uma alteração no radical e por isso você tem o segundo perfeito. Tá? Temos ouvido, então a tradução literal. Novamente, uma ação pontual no passado que permanece produzindo efeitos. Aqui a ênfase de João não é exatamente aquilo que ele experimentou, né? Quando ele fala daquilo que ele experimentou, né, aquilo que ele viu, aquilo que ele contemplou, na verdade, aquilo que ele apalpou, ele usa o verbo no auristo. Aqui ele está enfatizando aquilo que ele continua recebendo, né? Ele continua ouvindo, que ele continua vendo a respeito do verbo da vida. Nós podemos entender que tenha uma alusão aqui à comunhão espiritual, a comunhão de João com o Filho de Deus, com Cristo, no Espírito. E ele, inclusive, vai enfatizar essa comunhão espiritual nos versos seguintes. Agora sim, então, o verbo, né, daquela frase, o verbo do qual o primeiro pronome relativo, lá, rho, é o objeto direto, então, apangelomen. Apangelomen, lembrando que esse gama aqui tem som de N, né? Porque ele estava antes de uma outra consoante gutural. Verbo, primeira pessoa do plural do presente ativo do indicativo. O verbo é apangelo. Tá? Estamos anunciando. Por que eu estou usando linguagem de telemarketing aqui, como eu gosto de dizer, né? Porque eu poderia simplesmente traduzir por anunciamos. Nós vamos ter um problema no português, né, que o anunciamos ele é ambíguo, ele serve tanto para
o pretérito perfeito quanto para o presente, né? Então a gente tem esse problema dessa ambiguidade entre o pretérito perfeito e o presente em muitas pessoas e muitas conjugações, né? Então nós temos essa dificuldade. Além disso, então seria simplesmente para eliminar uma ambiguidade já se justificaria essa fórmula estamos anunciando. Além disso, o tempo presente no indicativo, né, ele significa uma ação, na verdade, em qualquer modo, o tempo presente significa uma ação contínua no presente. Então, estamos anunciando, enfatiza mais o estado da ação do verbo, tá bom? Rimim, pronome pessoal, segunda pessoa do plural dativo, se, é a forma básica do pronome na segunda pessoa do singular, né? Opa! Aqui não é E, aqui é voz. Ficou um E ali, eu devo ter copiado a coluna, copiado a linha. Vamos inserir uma caixa de texto aqui rapidinho. Vamos pegar os comentários aqui. Certo? A voz. Né? Aí sim fica direitinho, só para a gente não ter problemas maiores aqui. Agora sim, para você visualizar direitinho, vou corrigir para o material que vai estar na plataforma, né? A voz, então aqui. Agora sim, ó, se o pronome relativo lá é o objeto direto do verbo apangelomen, né? Aquilo que temos ouvido, aquilo que temos visto, aquilo que contemplamos, aquilo que nós tocamos, aquilo que contemplamos com os nossos próprios olhos e as nossas mãos apalparam, né? Mais ou menos assim. Anunciamos todas aquelas coisas como objeto direto, anunciamos a vocês, a vós. Rimim, tá? O pronome pessoal na segunda pessoa do plural no dativo, o objeto indireto do verbo. Agora, rina, preposição, a fim de que, então, João acrescenta uma nova oração, né? Rina, a fim de que, significa essa preposição. Caí é uma conjunção aditiva, normalmente nós traduzimos por e, mas ela também tem o sentido de também, né? Então veja que você tem uma preposição, né? E aí você tem a conjunção. A preposição está numa função de conjunção, né? Aqui porque ela introduz uma nova oração, né? Mas o cair não está introduzindo exatamente uma nova oração, ele está apenas sendo enfático aqui, né? Tem o sentido de também e não de e. O cair também pode significar assim como, quando ele vem numa série, né, e assim por diante, tá? Rimeis agora é a forma nominativa do mesmo pronome que já apareceu antes, né? Antes era rimim, agora é rimeis, pronome pessoal, segunda pessoa do plural no nominativo, agora é só vós, não é a voz. Koinonian, substantivo, acusativo, singular feminino, a forma nominativa é koinonia, é um substantivo, inclusive, do nosso vocabulário, né? Comunhão. Tá? Agora, érrete, verbo, segunda pessoa do plural do presente ativo do subjuntivo. O verbo básico é o erro, né? Então, terminação bem típica da segunda pessoa, como nós já temos visto, nessa terminação T. Tenhais, tá? Vamos só ver uma tradução bem literal aqui, ó. Rina, caí, rimeis, koinonian, érrete, a fim de que também vós comunhão tenhais, né? Obviamente em português a gente vai inverter a ordem do verbo, né? Com o substantivo aqui. Daria para dizer a fim de que vós também comunhão tenhais conosco? Daria, né? E obviamente a ênfase nessa oração recai sobre comunhão. O fato de comunhão ter sido colocado na frente do próprio verbo significa que João está querendo enfatizar a ideia de comunhão.
Então isso é uma coisa interessante de você ter contato direto com o original, né? Porque muitas vezes esse tipo de ênfase que é possível na língua grega, exatamente por ela ser uma língua declinada, que tem casos, né, e declinações, mas especialmente aqui nós estamos falando do funcionamento dos casos. E exatamente porque você não consegue transpor isso de maneira perfeita, de maneira integral na tradução, sem sacrificar um pouco do sentido e da compreensão. Por isso mesmo que você faça uma tradução e adapte, como nós vamos fazer na nossa tradução, mesmo que proposta como sendo literal, esse contato com o original permite que você perceba as ênfases, né? Então aqui nós estamos percebendo que João está, vamos colocar assim, colocando a comunhão na frente do ter, né? Então a ênfase dele não é ter comunhão, mas é a comunhão que ele quer que as pessoas tenham, né? Que os seus destinatários tenham. Comunhão com quem? Met hemon, tá? Met é uma preposição, aqui está numa forma diferente, né? Porque vem uma palavra iniciada por vogal e com espírito forte, então o tal virou um theta aqui, tá? Ela está numa forma contrata e com o theta substituindo o tal, né? Mas é uma preposição que significa após ou com, nesse caso significa com, e remon é o pronome pessoal, primeira pessoa do plural no genitivo, tá? O pronome pessoal, primeira pessoa do singular no nominativo é ego, né? Agora veja só o seguinte, ele está no genitivo por causa da concordância, ou melhor, da regência preposicional, da regência da preposição, tá? A preposição aqui rege genitivo, ela é uma preposição que se associa ao caso genitivo, e quando ela se associa ao caso genitivo, porque ela pode se associar a outros casos também, quando ela se associa ao caso genitivo, ela tem o sentido de com, junto com, tá? Então, veja só, aqui eu mesclei as células da tabela, por quê? Porque com mais de nós, que não é exatamente um de nós, né? Porque aqui o genitivo ele é introduzido por causa da regência preposicional, então não seria com de nós, né? Seria com mais nós, que em bom português é conosco, tá? Então aqui eu já fiz essa adaptação, tá? Caí, a conjunção aditiva, significa e, pode significar também, mas aqui significa e, né? Re, artigo, nominativo singular feminino, forma básica do nominativo, como a gente sabe, roretó. A, koinonia, de novo, agora é a forma nominativa, né? Por isso eu nem coloquei. Substantivo, nominativo singular feminino, ele já tinha aparecido no acusativo. Comunhão. De é uma conjunção muito versátil, o de. Então ele pode significar mas, normalmente significa mas também pode significar e, pode significar até um portanto, um logo, pode não significar nada, por isso que eu botei esse risquinho aqui, quer dizer, você pode simplesmente não traduzir, aqui valeria não traduzir também, tá? Mas assim, os usos mais frequentes são mas, e sem tradução, tá? Para essa conjunção de. Mas eu acho que no contexto o de cai naturalmente no português com um por sua vez, tá? Eu coloquei entre colchetes aqui, mas eu vou acrescentar na tradução porque eu acho que esse foi o sentido que João quis dar com esse de, né? Kai re koinonia de re remetera, né? Ele vai falar lá ele vai inserir um pronome possessivo, né? Ré é um artigo, de novo, né? Artigo, nominativo singular feminino. Aqui ele vem antes do pronome possessivo, né? Então ele não faz sentido de ser traduzido no português. A comunhão, a nossa, né? Não, a nossa comunhão, né? Inclusive a gente tem que, para o português a gente precisa trocar a ordem na oração, né? Agora, remetera, pronome possessivo, primeira pessoa do plural, nominativo feminino. A forma do nominativo masculino é remeteros, reméteros, melhor dizendo, tá? Como eu já tenho mencionado aqui,
o uso desse pronome pessoal, remeteros, ou reméteros, né, ele é muito pouco comum no grego do Novo Testamento, tá? Ele é pouco usual. Por quê? Porque no grego do Novo Testamento nós vamos perceber o pronome pessoal no genitivo funcionando com essa função de possessivo. Aliás, caso eu esteja enganado, não, aqui não tem o pronome pessoal no genitivo, mas não é em função de pronome possessivo. Mas eu acho que antes no texto apareceu, não estou bem lembrado agora, mas assim, Haikeires remon, né, as mãos de nós, Haikeires remon, as mãos de nós, as nossas mãos, né, tocamos com as nossas mãos. E também tem os olhos, né, tois oftalmóis remon, os nossos olhos, os olhos de nós, lá no verso 1, se eu não me engano, né? Ou é no 2, agora tem. O texto vai estar na sequência aqui, a gente já vai ver isso. Talvez eu tenha me atrapalhado, lembrado equivocadamente das mãos, talvez tudo esteja no acusativo ali, não me lembro agora, mas a gente já vai chegar no texto e já vai ver aqui. Mas só para ilustrar que João mesmo usou o pronome pessoal no genitivo com o sentido de pronome possessivo, mas aqui, apesar disso, ele usa o pronome possessivo especificamente. Talvez porque ele já tenha usado o remon aqui, né, koinonia ekretemet remon, talvez por isso. Aí, para não ficar repetitivo, se bem que no grego do Novo Testamento não tem muito essa preocupação também, ele usou esse remetera, tá? Agora o metá, de novo, com o mesmo sentido, tá? De junto com, exatamente porque ele está regendo o genitivo. Então, tudo que vai vir depois do metá, está no genitivo por causa da regência da proposição aqui, tá? Então não tem um sentido possessivo, um sentido de origem exatamente, tá? O genitivo aqui é indicado pela função da preposição. Metá com genitivo significa com junto com, e por isso todos os substantivos que seguem aqui, não só substantivos, né, mas o próprio pronome, que também aqui está numa função possessiva, né, porque aqui no genitivo ele já está numa função possessiva, já é diferente. Se ele não estivesse na função possessiva, teria um artigo antes dele, seria esse o recurso que o grego usaria, tá? Mas aqui então nós temos metá, tu é o artigo no genitivo singular masculino, roretó. O genitivo você pode com quase 100% de certeza traduzir por do, né? O artigo no genitivo, colocar um dezinho. Mas você tem que cuidar, como eu falei, a regência preposicional, tá? Se tiver uma preposição regendo o genitivo, ou qualquer outro caso, na verdade, vem em razão da preposição, e aí o caso não vai fazer as vezes da função sintática com a qual nós estamos normalmente acostumados, tá bem? Então a gente, em vez de traduzir por do, vai traduzir por o. Patrós, substantivo genitivo masculino, singular. A forma nominativa é pater, né? Todas as observações que eu fiz antes para o genitivo, né? O uso do de, não usar o de por causa da preposição metá, servem aqui, tá bom? Exceto quando nós chegarmos no auto, tá bom? Então, patrós vai significar pai, caí, conjunção aditiva e, metá, de novo a mesma preposição, com sentido de com, regendo o genitivo, né? Tu, artigo, genitivo singular masculino, roretó, de novo, a gente já fez essa análise e essa tradução, né? Ruiu, substantivo genitivo masculino singular, a forma nominativa singular é ruiós, filho. Auto, aqui veja,
Aqui eu tenho o pronome pessoal, a terceira pessoa do singular no genitivo, tinha que ter colocado masculino, inclusive, né? Porque temos a forma masculina, que é autós ou autu, no genitivo, aute ou autes, no genitivo a forma feminina, né? Aute no nominativo ou autes no genitivo, e autó no neutro ou autu, no nominativo neutro, autu no genitivo neutro, tudo no singular, né? Aqui, autós está funcionando sim como um complemento restritivo, né, um adjunto restritivo, em bom português, nessa função possessiva ou de origem, né, indicada pela tradução com o de. Ele está funcionando assim e ele não está seguindo a concordância nominal, né? O genitivo lá, a concordância nominal quanto ao caso do substantivo que ele está modificando, exatamente porque não tem o artigo, tá? Se tivesse o artigo na frente, metá, tu, ruiu, tu, autu, seria estranho, mas a gente saberia que se trata do com o filho ele, tá? Seria assim a tradução, com o filho ele. Então seria, para que tivesse o sentido de com o filho ele em português, você precisaria do artigo na frente do autu, ainda que você não traduzisse esse artigo. Metá, tu, ruiu, tu, autu, seria com o filho ele. Metá, tu, ruiu, autu, com o filho dele. Aí fica claro que o autu está nessa função possessiva, né? Nessa função que é típica do genitivo, tá? Yesu, substantivo, genitivo singular masculino. Cristo, substantivo, genitivo singular masculino. Permanece, né? O nominativo singular de Yesu é Jesus e o nominativo singular de Cristo é Christos. Jesus Cristo. Aqui, né, seguindo o que eu falei, viria um artigo na frente de Ro Yesu, Ro Cristo, mas aí não tem necessidade, né, por conta de ser um nome próprio, tá? Então, por ser um nome próprio, aí não precisa do artigo, assim no português como assim no grego como é no português, tá? De novo, porque nós estamos nessa função aqui, né, nessa sequência de substantivos e aqui um adjetivo, né? Um pronome, nessa sequência de substantivos que estão concordando com a regência nominal, a regência do caso de metá, tá? Mas então eu sei que, embora seja do filho dele, ruiu autu, agora não é de Jesus do Cristo, de Jesus de Cristo, né? Veja, não é com o filho dele de Jesus de Cristo, não, é com o filho dele, Jesus Cristo, tá? Aqui exatamente por ser um nome próprio, tá bom? E sempre o contexto, né, vai nos informar. Então eu vou fazer uma tradução bem literal aqui. O que temos visto e temos ouvido, estamos anunciando a vós, a fim de que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, por sua vez, esse por sua vez representando aquele de, e a nossa comunhão, por sua vez, é com o Pai e com o Filho dele, Jesus Cristo. Veja que no original não tem esse verbo de ligação, né? Depois do remetera, né? Claro que aqui eu coloquei o de, né? Passei depois do nossa, né? Acontece isso, né? A preposição vem antes do pronome que qualifica o sujeito. Isso acontece no grego, tá? O tempo todo. Mas exatamente, até mesmo porque essa preposição se interpõe entre o sujeito e o pronome possessivo, eu compreendi que ela tem o sentido de por sua vez, tá? Mas logo depois do remetera vem a preposição metá, né?
ficou faltando o verbo de ligação, mas não foi por descuido de João, é porque isso é característica da língua grega mesmo. Tá? O verbo de ligação ele se torna desnecessário muitas vezes. Então, pelo contexto, você percebe que você precisa lançar mão do verbo de ligação, do verbo ser, né? Mas aqui ele está implícito, então, e eu coloquei ele em itálico. Assim, é uma característica, né? Quando a gente precisa complementar alguma coisa na tradução, é um recurso, você usar em itálico para mostrar que aquilo é um acréscimo seu, aquilo não consta no original, mas você teve que agregar para que aquilo que faz sentido na língua original possa fazer sentido também na língua de origem, tá bom? Na língua de destino, desculpa. Vamos lá então, vou retomar o trabalho realizado até aqui, juntando os 3 primeiros verbos em grego e na tradução literal, tá? Porque aqui vamos dizer assim, a gente pode perceber que a frase que João começou lá no verso 1, com um grande parênteses no verso 2, terminou no verso 3, tá? Então, temos uma unidade de sentido, temos um parágrafo, tá? As ideias continuam sendo desdobradas, mas já temos uma unidade de sentido no verso 3. As ideias continuam sendo desdobradas no verso 4 e no verso 5, mas aqui vale a pena fazer uma leitura desses 3 versos, né? E aí depois então eu vou colocar a tradução literal logo embaixo, para você ir treinando aí sua visualização, seu raciocínio mesmo, né? A sua familiaridade com o texto. Ho en ap arches, ho akekoamen, ho reorakamen tois oftalmois remon, desculpa, ho etheasametha kai hai reires remon epsilafesan peritu logo tes zoes, kai redzoe efanerote, kai reorakamen, kai martirumen, kai apangelomen, himin ten zoen ten aionion, hetis en proston patera, kai efanerote hemin. Ho reorakamen, kai akekoamen, apangelomen himin, hina kai himeis koinonian echetemeth remon. Kai re koinonia de re remetera meta tu patros, kai meta tu ruiu autu, Iesu Christu. Vou tentar deixar pelo menos assim essa simetria entre o verso que eu estou lendo em português e o verso em grego. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam acerca da palavra da vida. Então, né, visualize aí o grego, o português, tá? Vou dar um tempinho. Agora o verso 2. E a vida foi manifestada, e temos visto, e estamos testemunhando, e estamos anunciando a vós a vida eterna, a qual estava diante do Pai, e foi manifestada a nós. O que temos... Opa! Será que eu deixei o 2 junto aqui? Acho que sim, né? Agora, bom, vou deixar você também dar uma olhadinha no verso 2, em grego, junto com a tradução em português. Os novos testamentos interlineares, né, são muito bons assim para você poder fazer essa visualização. Claro que aqui já tem alguma tradução, alguma adaptação, alguma dose de interpretação maior, né, no momento de fazer a tradução, mas o objetivo é você poder visualizar um pouquinho assim junto. Opa, será que eu vou conseguir deixar os 2 aqui na mesma tela? Deu. Ho reorakamen, não, eu já li o verso 3. O que temos visto e temos ouvido, estamos anunciando a vós, a fim de que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, por sua vez, é com o Pai e com o Filho dele, Jesus Cristo. Bom, agora me ocorreu que eu posso fazer a leitura verso por verso agora, em grego primeiro e em português depois. Ho en ap arches, ho akekoamen, ho reorakamen tois oftalmois remon, ho etheasametha kai hai reires remon epsilafesan peritu logu tes zoes. O que era desde o princípio, veja que o princípio aqui, né, o artigo foi acrescentado, não tem no original. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, esses 2 primeiros verbos estão no perfeito,
O que contemplamos, agora o verbo está no auristo. Não, desculpa. Não, agora o verbo está no auristo. Embora aqui tenha aquela ambiguidade, né? Podia estar no presente, mas aqui o verbo está no auristo. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, mais um verbo no auristo, acerca da palavra da vida. Tá? Então, só para lembrar o conteúdo que a gente estudou, né? Aqui, uma coisa importante, tá? Não, aqui tem o sigma, inclusive, ó. Tá? O sigma, né? Então, tá tudo certo em princípio, tá? Mas vamos lá. Vamos para o verso 2, então. Kai redzoe efanerote, kai reorakamen, kai martirumen, kai apangelomen, rimin, ten zoen ten aionion, retis en proston patera, kai efanerote rimin. E a vida foi manifestada, e temos visto, e estamos testemunhando, e estamos anunciando. Aí lembrando que os verbos estão no presente, né? E estamos anunciando a vós a vida eterna, aqui eu tirei o artigo, né? A vida eterna, a qual estava diante do Pai e foi manifestada a nós. Tá? E agora, Roreorakamen kai akekoamen apangelomen rimin, rina kai rimeis koinonia nerketemet remon, kai recoinonia de remetera metatu patros, kai metatu ruiu autu, Iesu Christu. O que temos visto e temos ouvido, estamos anunciando a vós, a fim de que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, por sua vez, o por sua vez representando aquela ideia, é com o Pai, é o verbo de ligação pressuposto, com o Pai e com o Filho dele, Jesus Cristo. Muito bem. Com isso a gente encerra aí um pequeno bloco, 3 versos de análise sintática e tradução da primeira carta de João. Tá? Tentando relacionar aí com os conteúdos estudados, especialmente com os conteúdos que nós estudamos também recentemente, na lição 17, né? Os verbos aí no tempo auristo e perfeito, especialmente, tá bom? Tentando relacionar isso. No desenrolar do curso, nós vamos também acrescentar aí mais verbos, né? Ou melhor, mais conteúdo de gramática de verbos. Tem bastante coisa para a gente avançar, mas eu vou tentando fazer inclusive essa alternância, né? Inclusive colocando o conteúdo relativo aos verbos quando ele se tornar relevante, necessário, ou quando identificar uma pausa natural do nosso trabalho de análise sintática e tradução aqui. Até a próxima aula, de repente pode ser uma aula sobre verbos, ou eu posso trabalhar, quem sabe, os versos 4 e 5, antes talvez de inserir mais uma aula sobre verbos. Vamos ver como é que a coisa vai se desenvolvendo. Para isso, o seu retorno seja aqui nos comentários, lembrando que a aula vai ser postada como estreia, então você pode inclusive interagir pelo chat, mas aqui nos comentários da aula é sempre muito importante. E na plataforma também você pode se comunicar comigo pela plataforma na qual você vai estar. Eu usando linguagem de telemarketing aqui. Plataforma na qual você pode baixar o material didático do curso, tá bom? Encerro por aqui. Lembre também de deixar o seu like no vídeo, né, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, com aquela pessoa que você sabe que tem o desejo de estudar grego e ainda não teve a oportunidade. Tenho tido retornos muito positivos nesse sentido, fico muito feliz, né, de saber que tem pessoas que estão conseguindo acompanhar o curso,
pessoas que têm dito que o curso tem sido uma grande bênção de Deus nas suas vidas. Toda a glória seja dada a Ele mesmo. Então é isso. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, até a nossa próxima aula.